Esse processo de erosão ocorre de diferentes formas e diferentes graus de intensidade. O processo inicial é essa erosão chamada erosão laminar, que é uma fina camada superficial do solo. Ela é removida de forma uniforme, muitas vezes não perceptível facilmente pela enxurrada. A segunda forma já é um processo um pouco mais intenso, onde começam a surgir os sulcos, né? Sulcos de erosão, que é o escoamento dessa água já mais concentrada, então formando canais ou sulcos mais bem definidos na superfície do solo. A terceira forma já é uma maior intensificação, são ravinas. Então, são formas mais avançadas dessa erosão em sulco, onde os canais vão se alargando e aprofundando, então formando valas maiores e mais permanentes. E nesse estágio também não são facilmente corrigidos com operações de preparo do solo convencional. E a quarta fase, que seria aquela que a gente realmente não deseja chegar, são as vossorocas, né? Que é uma concentração massiva do escoamento de água, escavando e aprofundando o solo e o subsolo, chegando até, muitas vezes, ao lençol freático, né? Então, uma distribuição muito grande da área atingida, impossibilitando produção agrícola, pecuária, e podendo, inclusive, afetar infraestruturas de estrada e edificações, como frequentemente nós estamos vendo em alguns pontos do país. Quando nós pensamos nas alternativas para a conservação do solo, diversas alternativas devem ser utilizadas, né? E a primeira delas é pensar e conhecer o solo para estabelecer muito bem a capacidade de uso e aptidão das terras, certo? E aí nós temos que lançar mão de algumas práticas de conservação do solo, que podem ser divididas em práticas vegetativas, práticas edáficas e práticas mecânicas, que vão nos auxiliar a obter esse objetivo final, que é o da conservação. Então, a integração nessas práticas é que vai nos levar a alcançar esse processo da conservação do solo e da água. Quando nós pensamos nas práticas vegetativas, são práticas de crescimento da vegetação para a proteção do solo. São diversas alternativas. Pode ser reflorestamento, o plantio de plantas de cobertura, culturas em faixas, alternância de capinas, cobertura morta, pensando no plantio direto, faixas de bordadura, quebra-ventos e pastagens bem manejadas. Todas essas são as práticas vegetativas para o controle da erosão. Essas práticas prevêem a cobertura do solo, e aqui a gente traz alguns desses benefícios dessa cobertura do solo, né? Primeiro, reduzindo as perdas de solo e água pelo processo erosivo, diminuição do impacto da chuva, protegendo o solo, aumentando a capacidade de infiltração de água, amenizando os escorrimentos superficiais e, por consequente, as enchentes, estabilizando a temperatura do solo, favorecendo, então, processos biológicos, mantendo a umidade em função da diminuição dessa evapotranspiração. Promovem a ciclagem de nutrientes, então, e também o aumento do teor da matéria orgânica do solo, que vai ter um papel preponderante aí na capacidade de troca de cátions, a CTC, as cargas negativas do solo, que vai reter nutrientes, e também na estabilidade dos agregados, né? Essa matéria orgânica funciona como um agente cimentante das partículas minerais, fazendo com que haja uma melhor estruturação do solo. E, além disso, essa cobertura ainda pode ter um efeito supressor da germinação de plantas daninhas, plantas invasoras. Falamos das práticas vegetativas de conservação do solo, e agora vamos falar das práticas mecânicas.
que são estruturas artificiais com a finalidade de quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e para facilitar a infiltração de água no solo. Entre essas práticas mecânicas, nós temos o terraceamento, as curvas de nível, os canais escoadouros, o plantio em nível ou em faixas, as bacias de captação e o controle de tráfego também são alternativas que nós podemos lançar para essa conservação do solo. No caso do terraceamento, ele é uma atividade bastante importante para ser lançada justamente quando nós pensamos na conservação do solo, mas nós temos que considerar tipo de solo, topografia, certo? O regime hídrico da região, qual a ocupação que vai se dar nessa área e quais são as práticas de manejo adequado para que a gente possa dimensionar corretamente esses terraços. Os terraços basicamente são divididos em duas partes, né? Primeiro há um canal coletor, o solo removido e forma esses canais para que haja o escoamento superficial e armazenamento dessa água, né? E tem o camalhão, que é construído, né, com essa terra retirada do local dos canais. E ele vai servir para a quebra dessa enxurrada, né? A diminuição dessa velocidade. Esses terraços, eles podem ser ainda em terraços em níveis, né? Prevendo, então, a retenção e escoamento dessa água superficial, e pode ser ainda em desnível, né? Ou em gradiente, que ele vai receber esse escoamento de água e vai conduzir essa água para fora daquele talhão, daquela lavoura. Então, o correto dimensionamento precisa de uma participação de um técnico para considerar todas essas variáveis e para que haja o melhor efeito desse sistema de conservação do solo. Nós temos também as práticas edáficas de conservação do solo e da água. São aquelas que atuam diretamente nas características do solo, buscando melhorar sua estrutura, fertilidade e capacidade de infiltração de água. Entre essas práticas, nós temos a correção e a adubação, levando, então, a melhoria do ambiente e reposição desses nutrientes, estabelecendo, então, um sistema mais favorável para o crescimento e produção das nossas culturas e das pastagens. O processo de adubação verde ou as culturas de cobertura também são práticas edáficas, né? Onde eu vou entrar com plantas, pode ser gramíneas, pode ser leguminosas, outro gênero, né? Que vai funcionar como um adubo orgânico, como um estímulo para a cobertura do solo e também para fornecer nutrientes para as culturas seguintes. O controle do fogo, por exemplo, é também uma prática que deve ser implementada, porque o fogo ele destrói essa cobertura do solo, leva à perda de nutrientes, por exemplo, nitrogênio e enxofre são perdidos por volatilização. Os outros nutrientes que ficam retidos nas cinzas também podem ser perdidos por uma enxurrada, por uma erosão eólica, né? E há também uma perda da matéria orgânica, uma redução da estabilidade dos agregados, que vai fazer com que haja diminuição, por exemplo, da porosidade e da infiltração de água no solo. Então, são práticas que nós devemos implementar pensando nesse objetivo da conservação do solo. E quando nós estamos falando do manejo de pastagem, existe um manejo conservacionista dessa pastagem para eu prevenir justamente a degradação. E entre essas práticas, nós podemos destacar aqui a divisão das pastagens e pastejo rotacionado, intensivo, né? Buscando, então, a melhor qualidade dessas pastagens, melhorando, então, essa cobertura do solo. O ajuste da carga animal também é uma forma de eu evitar, por exemplo, o superpastejo, adequando, então, o número de animais à capacidade de suporte daquela pastagem. Correção do solo e adubação
também é uma forma de manter o vigor produtivo da minha pastagem, protegendo o solo. Consórcio de forrageiras, de gramíneas com leguminosas, por exemplo, uma forma também de melhorar a cobertura, melhorar a qualidade da forragem e estimular essa ciclagem de nutrientes, especialmente nitrogênio, vindo das leguminosas, que fixam biologicamente esse nutriente e podem ser aproveitados ainda pelas gramíneas e pelos animais. O uso de espécies forrageiras adequadas, né, espécies com maior potencial de produção ajustada ao clima e o solo que eu tenho na região, promovendo maior enraizamento e uma maior produção de biomassa para a cobertura do solo. E também o manejo da água nas pastagens, né? Pastagem também tem que ter terraço, tem que ter curva de nível, certo? Para controlar esse escoamento superficial da água. Outra forma também de prevenir essa degradação são sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, certo? Onde eu vou promover, então, uma maior diversificação e cobertura permanente do solo, né? Com a presença de diversas culturas e árvores, proporcionando essa cobertura constante, protegendo o solo de uma erosão hídrica e eólica, né? Promovendo ciclagem de nutrientes, esses sistemas radiculares em diferentes arquiteturas e diferentes volumes de exploração do solo fazem com que haja uma maior reciclagem de nutrientes para o sistema. O aumento dessa biomassa também promove um aumento da matéria orgânica, né? Porque eu tenho um maior aporte de material orgânico, sejam parte aérea, raízes, né? Contribuindo, então, para o aumento da matéria orgânica do solo. Uma melhoria da estrutura do solo, essas raízes profundas fazem com que haja uma maior adição dessa matéria orgânica e a redução do revolvimento do solo também vai colaborar nessa agregação e porosidade. Essa matéria orgânica também estimula a vida do solo, aumentando, então, a atividade de organismos, levando ao aumento da biodiversidade desse solo que vai trabalhar integrando todos esses processos, né, de decomposição e melhoria das propriedades químicas e físicas. A redução da compactação, a gente consegue com uma maior produção de biomassa, uma menor movimentação de máquinas, né? E os efeitos desses sistemas bem manejados, né, com maior produção de biomassa, é justamente alcançado com essa diminuição da compactação. Um microclima favorável, né, a presença dessas árvores também o efeito de quebra-vento, então criando um ambiente mais de bem-estar para os animais, mas também reduzindo a evapotranspiração da água, o estresse térmico, né? E a velocidade do vento. Então, com uma grande vantagem justamente dessa diversificação das espécies presentes. Para que a gente alcance esse objetivo da conservação do solo, existem alguns desafios que nós devemos conhecer e entender para alcançar esses objetivos. Então, existe uma pressão populacional. A nossa população está crescendo, existe uma necessidade de produção de cada vez mais alimentos, fibras, energia, então isso pode levar a um uso excessivo da terra. Restrições econômicas, por exemplo, o acesso precário a recursos financeiros pode impedir que haja um processo adequado de conservação e manejo do solo. Baixa conscientização, esse trabalho tem que ser feito tanto com os agricultores, com os técnicos, né, mostrando os benefícios e os prejuízos se não forem adotadas essas práticas de conservação. Os extremos climáticos que nós estamos vivendo, né, devido a essas mudanças, então são secas, inundações muito mais intensas e frequentes, que podem prejudicar os nossos solos permanentemente. Então, isso tem que ser considerado como um novo desafio. Políticas inadequadas, né, como falta de fiscalização e leis que cobrem
que haja esse processo de degradação do solo também podem ser um desafio, uma barreira a que a gente consiga fazer a preservação desse recurso natural, o nosso solo. E a governança, né? Tem que existir uma coordenação entre os setores, evitar essa falta de comunicação dos setores governamentais com as partes interessadas, que são os produtores e também a sociedade em geral. Como nós vimos, os prejuízos da erosão não são restritos ao ambiente rural, mas sim podem afetar, inclusive, o nosso ambiente urbano. E já partindo para as considerações finais, né, sobre a conservação do solo da água, alguns lembretes, né? Nós temos que trabalhar com os 3 princípios do controle da erosão, né? Que são a redução do impacto da gota de água, a redução desse escoamento superficial e aumento da infiltração. Nós temos que trabalhar com vários alvos, né? É o controle da erosão, a manutenção da fertilidade e aumento da qualidade física e da biodiversidade do solo. Não existem soluções fáceis, rápidas ou gratuitas para a conservação dos solos. São necessárias a adoção simultânea de conjuntos de práticas, né? Que vão, em conjunto, trazer os benefícios que nós estamos buscando. Essa conservação do solo deve ser pensada e trabalhada ao longo de todo o ano agrícola, não é só na estação da chuva, quando começarem os problemas e que vai se buscar a solução. Isso tem que ser planejado e implementado na propriedade ao longo do ano. A conservação dos solos também deve incluir as reservas legais, as áreas de APP, e todas as áreas não agrícolas, como pátios, currais, terreiros, construções rurais e também as estradas. E deve envolver vários agentes, né? Seja o setor público, privado, o setor rural, né? As áreas agrícolas e também não agrícolas, as cidades, certo? Porque estão todos sujeitos aos efeitos prejudiciais desse processo de não conservação do solo. E ela é essencialmente multidisciplinar. Nós temos que considerar os aspectos agronômicos, econômicos, ambientais e sociais da implementação dessas práticas, da importância da implementação dessas práticas do bom manejo do solo e da conservação. E deve ser uma abordagem sistêmica, ela nunca se restringe a uma propriedade. Ela deve envolver o vizinho, ela deve envolver toda uma microbacia, certo? Para que haja o sucesso dessas práticas e a implementação dessas práticas. Bom, chegamos então ao fim desse módulo, onde nós tratamos do manejo e da conservação do solo.